Eu sempre digo que o pilar financeiro é um dos pilares da carreira. É possível que em algum momento eu tenha que ter um budget, um orçamento para a minha carreira. Um dos pontos dessa superficialidade extrema também está ocasionando as doenças. Claro. Então, se a gente não der também, em algum momento, uma refletida maior e poder sustentar em algum momento, às vezes as pessoas me perguntam, mas tu não garante isso em X tempo? Não, em X tempo não sai. Eu acho que dentro desse pilar técnico, eu preciso ter um olhar de gap de oportunidade. Tá vindo um hype aí que é a inteligência artificial. Eu não posso estar fora disso. A transformação da era do emprego no novo mundo do trabalho. Porque nós somos criados assim, isso está enraizado. Você cria um modelo baseado em diálogo, movimentação por desenvolvimento e não para gerar carga para quem não quer, esses riscos diminuem muito. Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam. Sempre lembrando que o Mentes que Conectam apoia o Instituto Colo de Mãe, que é um instituto que trabalha, que tem o seu objetivo, o seu propósito com as famílias atípicas. E nesse momento, pós toda aquela situação que nós vivemos das chuvas, que é onde o instituto teve um papel muito forte de ser abrigo, hoje ele vai ser um centro de diagnóstico, um centro terapêutico. Então fica aqui sempre o nosso pedido para que você continue apoiando, seja com R$ 2,00, R$ 20,00, R$ 200,00, R$ 2.000, com aquilo que você puder para realmente apoiar, que é um trabalho fantástico, fantástico. E hoje, vocês não têm noção como foi, assim, obrigado a agenda para esse nosso momento aqui. Eu estou tendo a oportunidade de ter uma pessoa que eu há muito tempo admiro, acompanho, aprendo com ele. Nós temos algumas temáticas em comum, transitamos no mesmo mundo com alguns focos um pouco distintos, mas então não vou. Eu vou deixar. Eu gosto de fazer sempre uma perguntinha assim, para o pessoal vir para a gente, né? Tá bom. Hoje, quando vocês pensam em carreira, o que vem à mente de vocês? Quais são os desafios de carreira, os desafios da trajetória profissional? É importante pensar nisso? Teve uma vez uma aluna, quando eu estava fazendo um trabalho, ainda quando eu estava à frente do PUC Carreiras, aqui antes era escritório de carreiras, eu fui fazer um trabalho voluntário, nós fomos na periferia, enfim, não foi um momento muito feliz, porque as pessoas ficavam meio que estranhando. E aí uma aluna me disse, Jaque, falar de carreira é um negócio chato. E hoje a gente vai conversar um pouco, porque um dos propósitos desse programa é dizer não é chato de jeito nenhum, é a vida, é a nossa vida. Mas deixa eu apresentar, então, o meu convidado, que eu estou realmente muito feliz mesmo. É muito legal quando a gente tem a possibilidade de aproximação, de conectar de mais pertinho pessoas que eu admiro. É o Rafael Souto. Rafael Souto é uma autoridade no país, com certeza também tem movimentos internacionais. Ele é fundador da Produtive e é um especialista nessa temática, nesse projeto, né? Agora, Rafael, tu vai usar as melhores palavras, em carreiras. É realmente uma pessoa que, onde tem eventos, escreve em várias revistas conceito, tem colunas em jornais, né? Em jornais que são expressivos no nosso país. Então, Rafael, muito obrigada pela participação. Que bom que tu conseguiu achar essa agenda e que bom que é presencial, né? Nós chegamos a cogitar de ser online, mas que bom que está aqui. Obrigada. Prazer, Jaque. Eu também tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, porque a gente está conectado por um tema que nos apaixona, então estou super feliz de estar aqui e espero que a gente inspire quem estiver nos ouvindo e escutando, né, vendo esse conteúdo, a pensar, adicionar reflexões, né? Porque de alguma maneira todo mundo já pensa na sua trajetória. O que eu acho que a gente pode trazer aqui são insights para qualificar essa reflexão num mundo tão desafiador que a gente vive. Maravilha. Só que daí, para a gente começar, olha, eu conheço o Rafael há muito tempo. Não vou aqui especificar quanto tempo, mas é há muito tempo. E eu conheço o Rafael por ser essa pessoa especialista em carreira, por ser a pessoa que é o fundador da Produtive, mas nunca me ocorreu que ele fosse ser advogado. Nunca me passou. E aí a gente vê como tu vê, mesmo eu sendo da área, tem os preconceitos, né? Nunca. E
O Rafael, eu fiquei sabendo, conversando com a Kátia, que hoje nós temos um grupo de estudos juntos lá Isso. na ABRH, na Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Kátia faz parte, né, da equipe da Produtive. Sim. Mas, Rafael, eu queria que tu contasse a tua história. Como é que foi esse feito do direito para o mundo das carreiras? Pois é, né? Eu fiz faculdade de Direito aqui em Porto Alegre, na PUC. E, na verdade, foi assim, né? Resumindo a história, com 15, 16 anos, eu ganhei um computador do meu pai, menino, 15 anos, né? Enfim, e comecei a trabalhar com a coisa de mexer com o computador e digitar trabalhos para a faculdade. Aqui na PUC, eu estava no ensino médio, entrando na faculdade, e depois vi que tinha um espaço, uma oportunidade para trabalhar com a história de currículos, mas menino, nem imaginava o que era esse mundo de carreira, recursos humanos. Eu queria trabalhar, fazer alguma coisa. E aí eu vi que tinha um espaço nos anos 90 para essa história de montar currículos. E aí eu decidi, lá com 16, 17 anos, começar a mexer com isso. Ao mesmo tempo, eu estava pensando o que eu ia fazer na universidade, o que ia ser a minha vida, e gostava do direito, gosto até hoje, e entrei, fiz vestibular e entrei na faculdade de Direito. Paralelo a isso, essa história dos currículos começou a ganhar força, eu vi que era uma coisa que me apaixonava, comecei a estudar o tema e fazendo a faculdade de Direito. E decidi, com 19 para 20 anos, montar a Produtive para estudar o que era esse tema de carreira, porque as pessoas que eu fazia currículo, aprendi a fazer, adolescente, entravam numa empresa e me chamavam. Olha, Rafael, agora eu me recoloquei, eu queria que você me indicasse alguém. Você faz os currículos aí, tem um banco de pé. Eu pensei, olha, isso pode ser um negócio. Então, a minha veia empreendedora lá, menino, 16, 17, 18 anos, acabou surgindo uma ideia que no início surgiu pequenininha, era uma ideia que eu até testava a ideia, dizia, bom, paralelo à faculdade de Direito, eu vou criar um negócio, eu não sei se vai ser a minha vida profissional, e eu vou trabalhar o direito como opção de vida, porque eu gosto. E até hoje eu penso nisso, que eu criava os cenários, que é uma coisa que eu recomendo até hoje as pessoas pensarem. A gente não pode ter um cenário único de carreira. Um cenário qual é? Se a Produtive desse certo, eu gostasse, eu não sabia, era uma startup, era um caminho, mas eu vou seguir fazendo a faculdade de Direito, e aí a Produtive andou, eu me apaixonei pelo negócio, comecei a estudar a carreira, depois fiz uma especialização na área, e decidi fazer uma empresa que foi crescendo, e aí se passaram 30 anos. Mas o início da história foi unir uma oportunidade que eu vi que estava surgindo, num mundo que as pessoas trabalhavam a vida toda numa única empresa, um espaço de uma coisa que eu comecei a gostar, a curiosidade de estudar, de buscar modelo, de ver como é que é esse negócio, e depois talvez um pouco de sorte do momento econômico que o país vivia, com o fato de não ter muitas empresas desse setor, aí tem uma série de fatores, a gente começou a crescer rápido, e aí eu fui me especializando nesse tema e montando uma estrutura que hoje está aí presente em todo o país. Mas é que eu acho que esse é o ponto, né? As oportunidades, elas estão sempre aí. Né? Seja por crise, seja por um gap, né? Daqui a pouco tem um espaço ali que não está sendo ocupado, mas as oportunidades estão aí. A importância da gente poder casar isso, o teu jeito de ser, que foi muito engraçado, pessoal. Sempre tem os bastidores aqui. O Rafael disse, eu sou inquieto. Eu não melhorei da minha voz ainda. Somos dois, a gente vai se ajudando aqui. Vai um tosse daqui, outro tosse dali. Mas o Rafael disse assim, eu sou inquieto, tem que cuidar, porque senão aqui eu não paro quieto na cadeira. E essa inquietude, ela se fez desde o início. Eu acho que essa coisa do protagonismo, da curiosidade, de buscar oportunidade, foi uma característica que eu sempre tentei, eu sempre tive e tento sempre reforçar, porque eu acho que, de fato, isso é importante. E aí tem uma conexão que eu também queria fazer, Jaque. A gente associa muito a história do inquieto, do protagonista, ao empreender, montar uma empresa. Isso é uma opção. Claro que é. Mas a gente também tem que falar disso para o intraempreendedor, que é a pessoa que está numa empresa e pode, e na minha visão, deveria, no mínimo, cultivar essas características, essas atitudes intraempreendedoras para impulsionar a carreira dela. Porque se a gente pensar o empresário, o C-level, pessoas, inclusive, que você traz aqui, que são presidentes de empresas, o que eles querem na equipe? Pessoas que tenham mais intraempreendedorismo, independente dele montar uma empresa ou não. Então, uma das coisas que eu procuro levar nos eventos, nas palestras que eu falo, conectando um pouco do meu perfil, da minha própria experiência, depois com os modelos que a gente montou para aplicar nos clientes, são mais de 20 mil pessoas que a gente atendeu em transição de carreira.
até hoje, né, na Produtive, mais 70 mil pessoas em eventos, 9 mil líderes no modelo que a gente trabalha de carreira na empresa, é trazer essas características de protagonismo e intraempreendedorismo para cada um aplicar na sua vida como profissional. Não necessariamente para empreender, montar uma empresa, mas praticar as atitudes de protagonismo, que eu acho que a gente pode dar uma explorada juntos daqui para frente. Então, vamos lá, né? Já conhecemos um pouquinho, porque eu estou fazendo um curso de oratória. Boa. Né? Porque eu disse assim, adoro fazer, dou aula, todo mundo... E olha o que são as crenças, né? As pessoas me perguntam, mas tu fazendo curso de oratória? Eu disse, sim, exatamente, porque eu gosto. E eu quero, né? Entendo que o que a gente tem de bom, a gente precisa cuidar muito. E aí fui fazer um curso de oratória, que foi até meu filho que indicou, com o Gabriel. O Gabriel já foi um dos meus convidados, só que na época que a gente gravou lá na RDC TV, o estúdio, eu estava gravando lá ainda. E aí eu conheci toda a metodologia deles e estou fazendo. Adoro, estou eu no meio da gurizada, eu sou a tia no meio da gurizada. E tudo isso está sendo fantástico. E eu tenho uma frase que eu já disse até aqui em outros, porque quando eu tenho algumas frases que para mim elas viram chicletinho. Eu pego elas e vou com elas. E ele diz, quem compara, para. Mas quem admira, quem se inspira, mira. Então, e para mim isso é muito importante. As pessoas que eu trago aqui, eu acho que são inspirações. E uma das minhas possibilidades, eu acredito, é pega carona. Eu sempre adorei ouvir as histórias das pessoas, por isso que eu disse, quando a Kátia me falou, eu disse, que fantástico isso, né? E ver como as pessoas têm a possibilidade de se reinventar e realmente acho que pegar a sua vida na mão. Mas, Rafael, aproveitando assim, toda essa tua visão, que hoje tu está em várias empresas, eu falei que tu escreve hoje para o Valor, né? Eu eu tenho uma coluna mensal no Valor Econômico sobre carreira, tenho na Você RH, que é a mesma da Você SA, né, que são as duas revistas sobre carreira, na Think Work, que é um laboratório de estudos do futuro do trabalho, que começou em Nova York e tem uma operação aqui no Brasil também, que são artigos mais de transformação do trabalho, e também participo do LinkedIn Creator, que é a comunidade de criadores de conteúdo do LinkedIn na temática de carreira. E se as pessoas, por exemplo, para acessar, porque às vezes tu coloca também, esses dias eu estava vendo um material super interessante de vocês da Produtive. É aberto ou é só para quem é cliente? É aberto. Se a pessoa entrar no site da Produtive, tem todos os artigos lá. Se ela entrar no site do Valor Econômico e quiser acessar as colunas, se ela faz um login, tem um limite gratuito, mas é possível fazer também. E no site da Produtive, se botar lá Produtive no Google, nos achar, tem lá uma área de conteúdos que está disponível os artigos todos. A gente sobe eles e fica lá disponível as colunas. Minha gente, olhem a oportunidade. Né? Então, às vezes as pessoas, eu não tenho dinheiro para estudar. Né? Isso mudou muito, né, Jaque? Hoje tem muita coisa disponível com muita qualidade sem custo. Eu sempre digo que o pilar financeiro é um dos pilares da carreira. É possível que em algum momento eu tenha que ter um budget, um orçamento para a minha carreira. Assim como a gente tem um orçamento e investe coisas pessoais, investe e tem que fazer mesmo, uma viagem e tal. A gente também tem que ter um orçamento para a carreira. Mas hoje muita coisa não requer dinheiro, requer estratégia e priorização. Eu preciso organizar o meu tempo. O Mark Savickas, né, que a gente usa como uma super referência em carreira, né, que é um professor da Universidade de Ohio, ele sempre diz, né, uma das primeiras atitudes para você ser dono da sua carreira é você considerar cenários. Eu tenho que parar e fazer. Porque se eu deixar só no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, aí eu não vou ter tempo para parar, para ler um artigo, não só o meu, mas Nunca qualquer tema interessante. Não dá, porque o tempo é consumido por outras coisas. Então, o protagonista, ele diz, não, eu vou reservar 10 minutos lá do meu tempo para ler um artigo, para ver um vídeo, para participar de um evento importante para a minha carreira, porque eu acredito em desenvolvimento. E eu queria conectar isso com o movimento que tu falaste agora do teu curso de oratória, porque para mim tem duas coisas bem importantes aí. Primeiro, uma das qualidades, né, talvez mais importantes para a gestão de carreira contemporânea é potencializar aquilo que você tem forte e tornar ainda mais importante, mais poderoso na sua carreira. Então, eu já que dou aula, falo, mas eu acho que eu ainda posso melhorar mais a minha oratória. Porque parece meio contraditório essa história. Não, mas se você já fala bem, não, mas é justamente por isso, porque eu quero melhorar. Esse é um ponto. E o segundo é a história do lifelong learning. Acabou aquela época que a gente viveu do ciclo do emprego, que foi até os anos 90 do século passado, que uma pessoa tinha lá a fase de infância, né, começava a estudar, depois trabalhava,
e se aposentava. Hoje o estudo ele tem que permear toda a trajetória. Então a gente vê cada vez mais essa mescla, né, de gerações em desenvolvimento, mesmo com ciclos diferentes. Pode ser o ciclo de alguém que está se preparando para ter um plano B de carreira, mesmo numa idade mais perto da aposentadoria. Pode ter alguém que está se reciclando depois de um longo tempo como executivo para ter uma habilidade nova. Então a gente tem que parar com aquele mito, né, de que estudar é um ciclo que eu estou velho ou que já passou. E para quem é jovem, também tem uma ideia de que isso não é uma jornada de curto tiro. Curto. Não é uma maratona. É uma maratona. Não é 100 metros. Não é uma corrida de curto prazo em que eu vou terminar de estudar e daqui a pouco eu vou achar que agora eu vou praticar. Ou como eu escutava ainda muito em planejamento de carreira. Não, agora eu terminei meu MBA, é isso. Eu quero aqui, show me the money, vão me pagar mais. Cara, o MBA abre portas, é importante, mas é o início de uma jornada. Você tem que continuar sustentar o desenvolvimento sempre. Eu tenho um slide que eu tenho nas minhas palestras que eu coloco ali qual é o melhor MBA, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam, o que eu faço de MBA e tal. E eu coloco, o melhor MBA é aprender. Isso aí. Esse é o MBA que tem que fazer. Mas, Rafael, eu queria muito aproveitar essa tua oportunidade de estar contigo, quando tu traz esses números de quantas vidas passaram lá por vocês, quantas empresas acessam vocês. E realmente, assim, isso é bom e é ruim, porque quando me perguntam empresas, né, para indicar, são poucas. Uhum. Né, porque a gente tenha realmente a confiança de poder entender que essa pessoa vai lá e ela vai fazer um processo de recolocação, um processo de revisão da sua trajetória. E eu sempre recomendo a Produtive. Não estou falando isso por pegar as pessoas por quem me perguntam, eu trago a Produtive como uma referência. Bacana. Então, pegando assim com toda essa base, essa vivência, hoje, qual, na tua visão, porque seguida a gente fala que estamos vivendo um cenário imprevisível, às vezes tem pessoas que argumentam exatamente em função como é muito imprevisível, eu não tenho como planejar, e aí se escondem atrás desse jargão. Mas, realmente, a gente vive num momento onde as coisas tem que ser lancha, jet ski, sei lá, tu tem que ter muita movimentação. E qual é a tua visão hoje em relação ao momento que nós estamos vivendo e a essa organização das carreiras? Eu acho que a imprevisibilidade das estruturas empresariais, dos negócios, vem aumentando e isso faz com que o jeito de pensar a carreira também tenha mudado. Então, tem alguns pontos que eu acho que mudaram e que são essenciais. Primeiro, no passado, a gente projetava a carreira normalmente pensando em cargo, né? Então, onde eu me vejo para os próximos anos? Me vejo como gerente disso ou gerente daquilo, diretor disso. Hoje, a gente diz que a primeira mudança é você refletir em macro-objetivos, não em cargos. Porque os cargos, a estrutura muda muito, eu não sei qual é o cargo que vai existir. Agora, macro-objetivos eu posso ter. Me interessa uma carreira de liderança? Tem áreas organizacionais que eu tenho mais interesse, sei lá, vendas, finanças, recursos humanos, tecnologia, área industrial. Me interessa uma carreira mais técnica? Que temas de interesse eu acho que me movimentam, onde está o meu lugar de potência? Então, o primeiro ponto é que o planejamento baseado em reflexão de cenários, que era muito baseado numa estrutura linear e hierárquica, morreu. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, né, para como fazer reflexões de carreira nesse mundo imprevisível. O Fórum Econômico Mundial de Davos, que é aquele encontro chique na Suíça, né, que os caras vão lá, de sobretudo, ver o futuro dos outros, eles costumam listar competências, né, atitudes que são importantes para o profissional contemporâneo. E uma que eles têm regularmente trazido chama Future Literacy, né, alfabetização sobre futuros. E a premissa da alfabetização sobre futuros, que tem a ver com essa questão do planejamento, é que você não pode ter um cenário único. Mais ou menos como o meu exemplo lá do início da minha carreira, que eu estava vendo, vou seguir o direito, quem sabe eu sigo nessa área, eu tenho que construir futuros possíveis. Então, às vezes, a gente diz assim, qual é a sua ideia de carreira? A pessoa tem que dizer, não, eu quero ser gerente público. Cara, uma área e um cargo, não é mais assim reducionista. Eu estava esses dias num evento e aí uma pessoa me disse assim, pois é, Rafael, mas essa zona imprevisível pode fazer com que alguma oportunidade surja completamente diferente disso.
E aí o meu planejamento foi por água abaixo. Não, você inclusive vai avaliar a nova oportunidade comparada aos cenários que você está fazendo e provavelmente algumas conexões você vai conseguir fazer. Se não tiver nenhuma conexão, talvez não seja a melhor oportunidade. Então, macro cenários, cenários múltiplos. Eu acho que uma outra questão importante é você fazer uma avaliação entre power skills, que a gente fala, os soft skills, habilidades comportamentais, você falou oratória, e ter uma agenda de desenvolvimento disso. Então, a gente sempre defende que um dos pilares da carreira é o desenvolvimento comportamental. E eu tenho que olhar isso de maneira intencional. Porque se eu não fizer nada, então a pessoa está aqui nos assistindo. Amanhã ela vai para uma empresa, beleza. Ela está em desenvolvimento, porque nós sapiens aprendemos na jornada, ótimo. Mas se eu der intencionalidade e tornar consciente os meus pontos de desenvolvimento, eu ganho muito. Esses dias eu estava numa empresa no Paraná, que a gente atende, para falar desse capítulo de soft skills, e uma das coisas que a Produtive faz são projetos de carreira dentro da organização. E dentro da organização a gente tem um streaming, que é tipo um Netflix de carreira. E lá tem, sei lá, a empresa tinha 12 mil funcionários. Eu estava no almoço, no refeitório, e um menino que assistiu isso veio e disse, você é o cara do streaming, do filme, do programa lá. Beleza, ele disse assim, ele falou, um negócio que mudou a minha carreira foi que eu não sabia escutar feedbacks. E a partir de uma websérie que eu assisti, eu vi a importância, e me gravou muito que você brincou dizendo que o feedback é consultoria grátis, que no mínimo eu tenho que ouvir. Adorei. E hoje eu estou com a escutativa forte. Então, qual é o ponto aqui, Jaque? Ele deu intencionalidade para uma questão escutativa. E o último ponto, né, para a gente abrir essa discussão, porque tem várias coisas acopladas, mas a macro é essa, é você fazer um estudo de densidade, de aprofundamento técnico na carreira também. Não só as power skills. Por exemplo, qual é a minha área de potência? Qual é a profundidade que eu vou estar dando aqui? E aqui eu tenho uma observação polêmica para fazer. Eu vejo que num mundo imprevisível, que foi o que você falou, dinâmico, a gente tem se tornado muito superficial nas coisas. E isso é um dano, um prejuízo para as carreiras. Terrível. Então, quer dizer, vamos imaginar, para dar um exemplo prático, alguém aqui que está escutando está trabalhando na área de finanças. Não importa se a pessoa é um estagiário ou é o diretor financeiro. Se o meu core é finanças, eu tenho que ter um plano de aprofundamento e me tornar robusto nessa área. E isso não há mundo online, streaming e tal que vai mudar. As empresas precisam de densidade. E os profissionais com mais densidade têm se destacado, porque a gente está vivendo um mundo em que tudo é TikTok. É tudo 30 segundos, 20 segundos. Então, para entretenimento até vai. Beleza, eu vou assistir um vídeo de 20 segundos e achei legal e divertido. Agora, para mim, a qualidade de trabalho na ponta é péssimo. Então, eu vejo que as pessoas que não estão nem fazendo um trabalho muito brilhante, mas ela tem mais densidade, ela vai crescendo muito mais do que as outras. Então é isso, macro objetivos, cenários múltiplos, agenda de soft skills e reforço, né, agenda de densidade técnica naquilo que eu entendo que está o meu lugar de potência. E aí, para fechar, Jaque, este é um olhar pragmático para olhar a carreira, mesmo num setor, num mundo imprevisível. Então, porque eu estou olhando macro cenários, eu estou flexível, eu estou olhando habilidades comportamentais que em tese vão servir para o meu desenvolvimento no geral, eu estou olhando macro áreas para me desenvolver, que vai se aplicar olhando o cenário. E um ponto para fechar, né, eu vou me engatando um tema no outro, que eu acho assim, todos nós precisamos, nesse último ponto aqui da densidade técnica, imaginem que é um pilar mais competitivo, técnico da carreira, tentar identificar quais são as tendências que estão vindo na nossa área. Eu chamo isso de antídoto para o efeito Kodak na carreira. Porque eu posso ter foco, posso ter uma... Mas se eu não me atualizar, e aí vem a história do lifelong learning, eu vou ficando para trás. Então, eu acho que dentro desse pilar técnico, eu preciso ter um olhar de gap de oportunidade. Pô, tá vindo um hype aí que é a inteligência artificial. Eu não posso estar fora disso. Eu tenho que olhar para esse tema. Como é que isso se conecta com a minha área? Está vindo uma tendência de modelagem e arquitetura nova de dados na minha área. O que está vindo de novo?
E, de novo, isso não tem a ver com idade, tem a ver com atitude. Eu, em alguns momentos, eu sou meio analista de Bagé, né? Uma das minhas características é que eu sou uma pessoa afetiva, mas eu gosto de vez em quando, dar umas provocadas, assim, dar umas cutucadinhas. Né? Pô, é isso? E eu tenho trazido isso para as pessoas. O mundo do trabalho, e esse é um jargão, é o mundo do adulto. Então, se eu sou jovem, beleza que tu é jovem, mas o mundo do trabalho é o mundo do adulto. E a gente trabalha sempre para alguém, a gente trabalha para a sociedade, tu não trabalha para o teu umbigo. Então, acho que esse é um momento que a gente está precisando mais desenvolver realmente essa postura adulta, essa postura autorresponsável. E isso é independente de idade. Então, eu sempre coloco, bom, você que é jovem e que está entrando no mercado de trabalho, você quer trabalhar, claro que você vai ter as suas características, inclusive hormonais, porque o jovem tem mais sono, tem isso, mas tu está entrando numa realidade que tem a sua complexidade ali e que a gente tem que olhar para ela. A mesma coisa, se você é uma pessoa mais velha, não interessa. Se você vai usar a frase "eu estou velho demais para aprender", pede para sair 06. Eu uso lá o filme do Tropa de Elite, pede para sair 06, porque não tem a gente está velho demais. Né? Estou velho demais para isso, já passei disso. Claro que eu não vai ter destreza. Né? A minha destreza tecnológica é diferente de um pouco dos meus filhos, né? E eu brinquei, né? Porque hoje eu digito assim, né? Porque eu via eles digitando, eu digo, não, vou aprender também. Assim. Digitar com o dedo só, a gente está frito. Então, mas tu precisa realmente estar acompanhando. E eu acho que essa postura responsável, e eu acho ótimo tu ter trazido essa polêmica, porque hoje eu tenho, dentro das minhas práticas, eu sou professora na universidade, Sim. E a gente está dentro das empresas, e eu acho que em alguns momentos a gente está caindo numa casca de banana, que uma coisa é você tornar um ambiente leve, a gente poder brincar, ter o fã. Claro. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha, um dos valores era fã. Você realmente se divertir fazendo as isso, coisas, essa alegria. curtir. Agora, isso não significa que você vai ter um ambiente que é pouco sério, que é superficial. E isso está vem na universidade, onde tu aperta. Que ele pode ser divertido e profundo. Profundo. Não precisa ser chato, careta. Não precisa. E eu acho que esses argumentos eles servem, às vezes, para, de alguma forma, fugir do que a gente está falando. Porque nessa, né, Rafael, eu brinco com as pessoas, o Brasil sempre foi o país do futebol. Só que ele foi o país do futebol, porque hoje nós não fomos nas Olimpíadas, o Brasil não estava. E eu acho que isso é uma lição aprendida. Já que o brasileiro gosta tanto de futebol, vamos olhar para isso. Não garante posto. Tu ter tido não sei quantas estrelas lá, isso é passado, isso é tua tradição, tua história, mas não é o presente. Mas, Rafael, tem uma coisa que as pessoas trazem, né? Então, sensacional. Eu adorei essa frase, que feedback é consultoria grátis. Eu adoro pegar depois, mas eu sempre digo a fonte, tá? Que eu acho que esse é um outro respeito que nós precisamos ter, as fontes. As fontes, tá? A pessoa... Pode até se apropriar, mas cita a fonte. É isso. Isso não tira o teu brilho, né? De tu ter... Bom, que legal que eu fui olhar. Ao contrário. Por exemplo, eu falei ali de consideração. Traz o Mark Savickas, é o cara que criou a terminologia. Eu acho que é bacana. Eu só queria fazer um comentário antes de tu trocar o tema dessa coisa da superficialidade para a gente olhar o fenômeno social que está havendo. Nós todos, e eu acho que isso não tem a ver com idade, estamos mais impacientes. Sim. Pelo mundo digital, é tudo muito mais imediato. A gente vai numa rede social e quer a resposta imediata, vai num WhatsApp e quer que a resposta seja rápida. Ninguém mais tem paciência para esperar um filme no horário que a rede de televisão quer, é no nosso horário, porque tem o streaming que você programa a hora que quer iniciar. E tem ganhos para isso. Mas o efeito colateral é essa baixa paciência para o aprofundamento e para as entregas mais robustas. E isso é o ponto de alerta que eu quero deixar. O quanto eu estou estudando a fundo o tema. A gente vê, por exemplo, um mundo que vem desvalorizando, por exemplo, mestrados, doutorados, vem desvalorizando trabalhos mais profundos. Então, a gente não pode esquecer que, mesmo no mundo streaming, a densidade, a profundidade, a qualidade da entrega vão ser sempre diferenciais de uma carreira. E não importa a área que eu trabalho, não importa se eu estou produzindo um podcast, se eu estou fazendo uma consultoria, se eu estou sendo um executivo de vendas, a qualidade do meu trabalho vai definir muito do meu resultado profissional. Porque a gente fala de power skills, soft skills, beleza. E é super importante, eu relatei, inclusive, antes de falar da parte técnica. Mas que a gente não pode deixar a superficialidade dominar a carreira.
E é perfeito isso. E eu acho que essa tua chamada de atenção vale, porque o podcast é muito escutado por pessoas de RH. Então, eu acho que isso cabe para as pessoas que estão nos RHs, de poder pensar que as práticas que a gente tem que ter dentro das empresas, elas precisam ser robustas. Isso. Eu não posso querer dar um curso de 30 minutos e achar que todo mundo vai estar preparado. Exatamente, porque daí tampouco as pessoas engatam e a gente vai entrando. Eu adoro as frases, os jargões, e eu tenho muito usado isso. Atitudes que são comuns não significam que elas sejam normais. Pois é. Então, eu acho que hoje a gente está, em alguns momentos, normatizando. Tem o Roberto Crema, que é um psiquiatra, que ele usa uma expressão, né, que ele diz, né, que as pessoas estão virando normoides. E eu acho que hoje, é isso que está colocando. E o que é importante? Hoje tem sido, por isso, hoje o Mentes que Conectam, ele está alicerçado num tripé. Carreira, trajetória profissional, que em alguns momentos eu uso trajetória profissional, porque as pessoas, quando ouvem carreira, se distanciam, acho que não é para elas. Então, é trajetória profissional, saúde e finanças. Boa. Porque um dos pontos dessa superficialidade extrema também está ocasionando as doenças. Claro. Então, se a gente não der também, em algum momento, uma refletida maior e poder sustentar em algum momento, às vezes as pessoas me perguntam, mas tu não garante isso em X tempo? Não, em X tempo não sai, entendeu? Então, não tem. Eu não faço mágica, né? A gente não tem como tu resetar o cérebro de alguém e dizer, vai, liga no on-off, né? Não é. Rafael, uma pergunta que foi até agora no nosso último encontro do nosso grupo de estudos que eu e a Kátia estávamos fazendo, algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo, elas trouxeram o seguinte, tudo isso é muito lindo, porque elas estavam lá estudando, e até vieram os autores, os clássicos. Na verdade, foi a Kátia que trouxe os clássicos. Mas o pessoal trouxe o conceito, a diferença de planejamento de carreira, falaram sobre o momento da carreira proteana. Proteana, sem fronteiras. É isso. E aí trouxeram ali, né, algumas reflexões. E tem pessoas que participam do grupo, que são pessoas que estão próximas de alguns mercados, e que elas disseram o seguinte: isso é lindo de se ver, mas nós temos ainda muitas empresas funcionando na época do emprego, funcionando na época do cargo, funcionando. E então elas trouxeram muito disso, o mundo agindo aqui, mas ainda muitas empresas numerosas, com muito, bom ponto, que tem aí ainda tem um nome, que tem uma rentabilidade e que tem muitas pessoas, sei lá, 2.000 funcionários, e que ainda funcionam nesse modelo mais antigo. E o outro ponto que foi como base ali do nosso debate, que é como sair disso, porque o mundo lá fora pede, é a nossa CLT. Como é que a gente faz para ser diferente, uma vez que a gente tem... Eu estou falando com um cara certíssimo para isso, porque tem a base do... o direito muito me ajudou nessa conexão mesmo. Como que a gente faz para lidar com essa realidade do Brasil, que ainda tem muita diversidade cultural, algumas empresas andando lá nos tempos modernos, né, no controle e comando total, e ainda essa função da CLT. Boa, bons pontos. Eu acho que é uma boa provocação e está correto, porque, na verdade, quem é a empresa? Né? Eu sempre brinco assim, eu nunca falei com o CNPJ. A empresa são as pessoas. E essa transição, né, para a gente tentar organizar isso no tempo, assim, são 100 anos, desde o início do século XX até o final dele, que o modelo era baseado em comando e controle, sucessão linear. A promessa que a empresa dava era, olha... Jaque, bem-vinda aqui à empresa, você vai ter um plano de carreira, está aqui o seu plano, você vai seguir. Então, a empresa cuidava da carreira das pessoas. No final dos anos 90, com a história da transformação do trabalho, foi aí que eu entrei com a história dos currículos, as reengenharias, as mudanças, começou a se falar em empregabilidade. Você precisa cuidar da sua carreira porque o mundo vai mudar. Aí veio o século XXI e a mudança se intensificou mais, tanto é que a gente nem fala mais em empregabilidade, fala em trabalhabilidade, era da personalização. Mas é fato que a gente está todos, como sociedade, num processo de mudança. E mais, isso é um processo global. Eu vou participar agora de um evento do Gartner, fora, nos Estados Unidos, e a temática lá, baseada em cases globais, é exatamente a pergunta que você fez. A transformação da era do emprego no novo mundo do trabalho. Porque nós somos criados assim, isso está enraizado. Então, sim, em muitas empresas isso ainda é a realidade, porque é o modelo mental ainda muito predominante, e o desafio é a gente ser agente de mudança também nisso.
Quem é líder, por exemplo, tem o papel, como diz o Ram Charan, de ser o pace setter, ou seja, de setar o ritmo da mudança. Por quê? Porque a empresa precisa engajar pessoas. Se ela tiver um modelo arcaico, ela não vai conseguir mais atrair gente boa, manter. Ela precisa ter um modelo mais fluido, porque as estruturas estão enxutas, não há cargo para todo mundo. Então, ser um promotor dessa transformação. E todos nós, mesmo estando numa empresa, porque às vezes isso é o escudo, mas eu estou numa empresa muito conservadora, comando e controle, como é que vocês vêm dizer aqui para ser protagonista, carreira sem fronteiras, se eu estou num ambiente horroroso? Beleza, eu entendo, mas eu tenho no meu ambiente condições de estudar, de me desenvolver, de fazer os meus 50% na história. Mas é fato, sim, tem dados, né? Tem um estudo global, também conduzido pelo Gartner, que diz o seguinte, olha o dado. Estudo global, 5.000 funcionários de diversas empresas. O dado é assim, 78% dos entrevistados, das 5.000 pessoas, não se sentem confortáveis para falar sobre carreira com o seu chefe. Tem medo. Se quer de dizer aquilo que eu falei lá dos cenários, o que eu penso para a minha carreira. Não fazem diálogo, eles não se sentem encorajados. E só 35% consegue sequer falar. 78% não se sente encorajado, tem medo, talvez fale, mas fala o que o chefe quer ouvir. Eu até escrevi um artigo para o Valor que era a deprimente necessidade de agradar o chefe. A pessoa diz para o chefe aquilo que o chefe quer ouvir sobre a própria carreira dele. Deprimente por definição, mas é a realidade. Muito do que a gente vem trabalhando em projetos sobre cultura de carreira, protagonismo, preparação dos líderes, mudança de modelo mental, é isso. Só nós, na Produtive, já trabalhamos mais de 9.000 líderes e 70.000 pessoas com essa pauta. Hoje, pela manhã, eu estava discutindo isso com uma empresa antes de vir para cá. Todo dia a gente está fazendo isso para ajudar a trazer conceito. E o outro ponto que você falou da CLT. Eu acho que nós tivemos, no final, no período do Temer, ali, a reforma trabalhista, que ajudou. Já tem um novo olhar sobre o tema. Eu, inclusive, participei de um debate representando o valor econômico com o Ives Granda, que era o presidente do TST na época da reforma trabalhista, e nós discutimos, por exemplo, a carreira em nuvem. Sim. Então, você tem lá a carreira linear, imagina as caixinhas, o organograma, e do outro lado você tem a possibilidade do indivíduo trabalhar em projetos e tal, e que isso não seria desvio de função, por exemplo. Então, tem um avanço, as empresas... Eu não usaria o problema da legislação como um escudo para não mexer na cultura. Porque eu acho que boa parte de quem não mexe, o problema é outro. É a disposição do líder em escutar mais, é a disposição da gestão da empresa em abrir mão do controle dela. Esses dias eu escutei de um COO, um diretor de operações, pô, Rafael, mas se a gente começar a dialogar com as pessoas, ouvir o interesse delas, vai virar uma bagunça. Os caras vão para qualquer área, como é que eu vou ficar? Então, ainda tem muito essa fantasia de controle que muitos líderes têm, e eu entendo que é uma jornada. Eu sou um otimista, porque eu acho que isso vem evoluindo. Eu acho que as empresas vêm, assim como a pauta de diversidade vem avançando, sempre vai ter alguém que vai olhar e dizer, avançando porque eu não trabalho aqui onde eu estou. Mas eu acho que vem melhorando, sim. Se eu olho 10, 15 anos atrás, o número de empresas em que esse tema já está sendo debatido, tem um case que eu acho super bacana, posso citar aqui, que é uma empresa que para mim virou referência, que é a Epson. A Epson é uma empresa japonesa, super hierárquica, e a gente fez um trabalho, né, mérito deles como empresa, a gente como consultoria apoiou desde 2017, trabalhando essa mudança. Hoje não se fala mais em plano de carreira da empresa lá, se fala em protagonismo, se tem muito mais diálogos de carreira, mais fluidez, foi todo um trabalho. E aí vem um ponto para fechar esse raciocínio que é, você falou ali dos RHs, quem está aqui em RH nos ouvindo, eu quero que fique com essa mensagem, é que a rainha da transformação não é a iniciativa de base, é a sustentação. É a capacidade que você tem como área de pessoas a conseguir seguir o tema. Porque você não muda o modelo mental de carreira num evento. Não. Que eu acho bacana. Eu vou a vários. Semana de carreira, vários. E ajuda. Mas isso precisa ter uma continuidade. Precisa sequência e frequência. Sequência, potência, constância para mudar. E aí as coisas começam a endereçar como toda mudança cultural. E nesse ponto que tu está trazendo, assim, duas coisas que eu anotei para a gente explorar um pouco mais, que é nisso que tu fala da liderança. Eu teve uma empresa que me chamou porque esses líderes tiveram a consciência e para mim, realmente
a grandeza, né, de poder reconhecer que eles não estavam prontos para ter pessoas mais autônomas. Então, Assumiram a vulnerabilidade. assumiram. Nós não estamos prontos para lidar com uma empresa mundial. Bacana. E assumir. E aí eles disseram, é bacana, a gente sabe que a gente precisa, as pessoas querem mais autonomia, apesar de que algumas pessoas querem o bom da autonomia. Também tem a isso. faceta boa, né? Mas não querem realmente o lado que é o correr risco, que é a tomada da decisão. E eles, assim, mas ao mesmo tempo nós não estamos prontos para ter pessoas que daqui a pouco vão fazer as coisas ou vão ter essa autonomia, porque isso nos deixa inseguros. Sim. E foi muito bacana. A gente eu acabei trabalhando com eles em grupos menores até, porque como eles estavam mencionando a fragilidade deles, eu convidei para que a gente pudesse também criar ambientes seguros para que eles pudessem debater isso. Então, aí fizemos, e foi realmente uma caminhada insights muito bonitos mesmo. E aí, dentro dessa lógica que está trazendo, eu quero a gente explorar mais o líder, mas antes disso, quando tu traz a carreira em nuvem e essa ideia da gente trabalhar em projetos, trabalhar nas squads, trabalhar em ter realmente a realização de poder não se ver aprisionado naquela caixinha. Mas hoje vou voltar na questão da lei, porque a gente está vindo muito forte agora com a função de assédio, que é uma outra onda. Eu gravei um podcast com uma advogada trabalhista e está trazendo agora a mudança na lei, da CIPATES, que agora faz parte e tal. Então, vem aí mais na pauta o assédio. E dentro disso é um argumento muito utilizado de que se tu chamar essa pessoa para outros projetos, né, isso pode configurar um desvio de função e que a pessoa pode entender isso como um assédio, porque será que eu tenho liberdade para dizer que eu não quero? Se eu disser que não, eles vão me mandar embora, então eu fui obrigado a dizer que sim. Exatamente. Então, esse é um outro tema nervoso, a sombra dessas mudanças. Sabe que tem o risco legal aí que você está colocando, mas eu acho que o ponto de origem para esses, até para estar todo mundo na terminologia, carreira em nuvem, que foi a expressão que a gente criou na Produtive, é um modelo de carreira não linear. Então, imagina que a pessoa é um analista financeiro na empresa, na estrutura da empresa, e ele vai para uma posição lateral contribuir num projeto de comunicação. Só qual é a diferença disso para o antigo job rotation, que era isso, você ser chamado para um projeto? Primeiro, a carreira em nuvem, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser dialogada, e eu defendo, e depois vou citar um case prático disso, que ela seja via processo seletivo. Você se candidata, você tem um interesse em participar. Então, imagina que a Jaque é do meu time, e nós estamos aqui no RH. E eu sou o head de pessoas, e você está lá na equipe. E eu, num diálogo de carreira com você, conversando, identificamos que você gosta muito de trabalhar com o comportamento do consumidor, com oratória, e aí, portanto, a gente vê que tem um squad, um projeto na empresa que você gostaria de participar para acelerar a sua carreira. E aí você se candidata lá e vai ter um processo seletivo, e se você passar, você vai contribuir algumas horas de maneira não linear lá. Isso é a carreira em nuvem. Então, primeiro, a pessoa se candidata, não é imposto. Segundo, é baseado em diálogo. A gênese do projeto, a origem, tem que ser uma necessidade do negócio, senão nós vamos ficar inventando o projeto para ficar criando carreira em nuvem e não fica em pé. Mas o jeito de operar tem que primeiro estar conectado ao interesse do indivíduo. Segundo, tem que estar conectado ao life design dele. Tem momentos de vida que eu, você e quem está nos acompanhando não estão disponíveis para mais nada. A pessoa dentro do modelo de vida dela nesse momento está over. Então ela não quer mais nada, não é nuvem para ela, vai ser uma tempestade, porque ela não quer. Deixa eu quietinho. Eu tô com um filho pequeno, tô com um problema de saúde, eu não quero mais. Mas tem pessoas que estão sobrando na cadeira que estão, concorda? Que a pessoa quer um espaço mais linear, nem tem. Então, ser usado de maneira inteligente, que é ferramenta de desenvolvimento, ligada a programa de sucessão, aceleração de carreira e baseada em diálogo, esse risco diminui e as empresas que têm feito, um exemplo brasileiro disso é a Companhia Brasileira de Alumínio, investida do Grupo Votorantim. Nós implementamos lá e era uma indústria de alumínio, indústria de base. Dura. Porque a gente fala que esse negócio de carreira em nuvem é coisa de empresa de tecnologia. Geralmente. Coisa do Spotify, do Netflix. É bacana pro pessoal da TI.
que sem dúvida criaram isso e sim. trabalham com isso, mas não é só deles. Então, acho que se você cria um modelo baseado em diálogo, movimentação por desenvolvimento e não para gerar carga para quem não quer, esses riscos diminuem muito, porque daí não é desvio de função, é desenvolvimento. Fantástico. E aí eu já fiquei pensando aqui, mas daí eu digo assim, nós vamos ter que dar um pouco brigar pela tua agenda, já deixar reservado para uma próxima aqui, porque assim, a minha meta é fazer o seguinte, algumas pessoas fazerem que nem tinha um negócio do Fantástico, que 3 gols era pede música, né? Então a minha ideia é essa, dá um pouco a gente poder em algum momento, porque um dos aspectos que eu acho que também precisa vir para as rodas é o que é crescer. É uma boa. O que é crescer na carreira? Porque também tem empresas que têm um teto. Quando tu pega a empresa média, que é uma realidade no Brasil, tu tem um teto, né, da empresa. Tu não vai poder fazer 200... Então, a carreira em nuvem, ela abastece muito nesse sentido. E que eu acho que as pessoas pudessem pensar sobre isso. O que é crescer? Eu tenho algumas empresas, quando estou falando agora, na semana anterior, eu estava conversando com uma pessoa que está dentro de uma empresa, uma grande empresa, só que ela não quer fazer mobilidade. Não tem mobilidade. Ela não quer fazer, ela quer ficar na cidade, por uma condição de vida. Uma escolha dela. É uma escolha. Mas ela diz assim, mas eu quero continuar crescendo. E na companhia, muito do crescer significa de fazer esses movimentos que envolvam mobilidade. E aí, então, assim, como é que eu posso crescer aqui e ganhar espaço, não saindo do lugar onde eu estou? Então, a gente começou a fazer uma reflexão sobre o que é crescer. É uma boa essa. E essa é uma boa pauta. Mas eu queria aqui para a gente... Não vai dar tempo da gente falar dessa? Não, sabe por quê? Porque eu queria ver contigo o aspecto da liderança. Porque a gente falou, e é isso que eu queria voltar, porque eu tenho visto muitos líderes perdidos, que nem eu falei dessa empresa que mencionou a vulnerabilidade, mas eu tenho visto muito da liderança muito insegura, em relação a, eu saí do comando e controle, e aí agora eu passo a ser uma liderança laissez-faire. E, às vezes, principalmente aquele líder que está com 50 anos, que já passou ali dos 40, às vezes eu escuto esses líderes me dizendo o seguinte, eu tenho receio de colocar e fazer contrapontos, porque as pessoas vão me ver como um tranca-rua. Uhum. E aí eles dizem, mas em alguns momentos é um contraponto, porque eu tenho uma experiência. Isso. Eu tenho um conhecimento validado. Então, eu tenho percebido muito essas lideranças inseguras. E aí, como eu sei que vocês também acompanham, né, esse é o foco da Produtive também, de acompanhar pessoas em transição de carreira, pessoas que às vezes foram desligadas de uma empresa, né, por N situações. Né? Quais são as dores desses líderes atualmente? Vamos fazer uma trilha para encaixar esses temas todos. Foi a pergunta inicial que você fez. O que é a carreira? Carreira é um conjunto de experiências significativas. Carreira não é um conjunto de cargos. Carreira, como um conjunto de experiências significativas, abre um mundo de possibilidades. Para ilustrar isso e responder a questão do líder, eu vou citar uma situação que eu tenho contado, que é a seguinte. Eu tive na cidade de Pecém, perto de Fortaleza, no Ceará, num complexo de geração de energia de um cliente nosso, que é uma das maiores usinas termoelétricas que tem lá no Ceará. Gerava, na época, 40% da energia do Ceará, um monstro, enorme. E uma das etapas do projeto era uma fala sobre carreira para os funcionários todos. Estava o presidente da empresa, os diretores, e eu fui lá falar. Lá no Ceará falar. No meio do evento, um menino levantou a mão. Eu brinco que é o menino de Pecém. Né? Pecém é a cidade. Levantou a mão. Beleza, veio o cara do Sul aí falar de carreira, muito obrigado. Pois é. Ele disse, eu sou um especialista em caldeiras, aqui é uma usina, eu amo o que eu faço, meu sonho é ser uma referência técnica, a empresa tem usinas no mundo todo, mas esse pessoal aqui passa me incomodando para ser líder e eu não quero. Que protagonismo é esse? Querido. Então, o menino de PC é um alerta para conectar com essa fala do líder que você disse. Tem muita coisa na empresa que é comando e controle. Metas, rotinas, processo, compliance. Então, não pode um indivíduo dizer, não, porque agora eu sou protagonista, eu não vou cumprir uma regulação
né, uma Segurança. normativa de segurança, uma regulação governamental, uma questão regulatória que a empresa tem que cumprir porque ele é protagonista. Não é isso. Muita coisa é comando e controle. Agora, na temática de carreira, não, porque a carreira é do indivíduo, não é do líder. Então, o líder, para resolver esse dilema que ele comentou para você, eu tenho experiência, eu poderia contribuir, ele tem que fazer um diálogo. Mas, Jaqueline, a gente tem conversado sobre a sua carreira e a gente tem pensado nisso. Você se candidatou para aquele negócio que, na minha leitura, não tem muito a ver. Vamos refletir sobre isso? Então, é muito mais perguntar, colocar a experiência dele, mas respeitar. Não inferência, do inglês, no assumptions. Eu não posso inferir o que é melhor para você. Eu tenho que dialogar. Então, respondendo objetivamente, na sequência, conceito de carreira, menino de PCM e papel do líder, é que o líder não pode empurrar o modelo dele para os outros. E muito líder fica angustiado porque ele acha que sabe o que é melhor para o outro, pela experiência que tem. E ele tem que mudar esse paradigma. A minha experiência é útil para apoiar você a refletir e fazer o seu caminho. Então, eu poderia dizer, no seu momento de carreira, optei por esse caminho. Faz sentido para você? Só que a gente vê que muito líder quer definir, fica incomodado se a pessoa diz que quer ir para outra área, não favorece a livre movimentação. 78% das pessoas não se sentem encorajadas. Qual é a fonte mesmo dessa Gartner. que eu anotei? Gartner. Tá. Gartner. Porque tinha Gartner, falado inclusive, aqui. eles vão reeditar as pesquisas nesse evento que eu vou estar nos Estados Unidos agora nos próximos dias. Vão lançar as pesquisas 24. Então, quer dizer, o líder é um conselheiro no tema carreira, um advisor. A gente fala muito do líder mentor, o líder coach. Eu acho que o líder tem um papel que não o papel do conselheiro técnico que estuda o tema carreira, né, que faz aconselhamento, mas alguém que inspira. Então, ele é um educador no tema. Então, a minha reflexão com a liderança é: fale o que você acha que está estranho, pode sugerir, mas respeite o interesse do outro. Tá cheio de menino de PCM por aí, pressionado pela empresa para coisas que ele não quer. E isso não é útil para ninguém, porque o risco de você perder o menino de PCM, se colocar ele numa posição de líder, é enorme. Primeiro, ele não vai ser, provavelmente não vai ser um bom líder, não quer. O risco dele dizer, bom, cara, mas não é isso que eu quero, eu vou embora, aumenta. Então, a gente sempre defende que o diálogo é um motor para você engajar, alinhar a sucessão e cumprir o seu papel de líder que está apoiando. E tu vê, né, como esse é o ponto, né, das pessoas também, né, poderem correr o risco, tá trazendo, e realmente nisso que tu tá mencionando. Não, eu não vou, uma coisa é eu poder dizer a minha opinião. Eu dizer a minha opinião não significa eu arrastar todo mundo. Isso. Mas a gente está compondo Isso. com as diferenças. Isso é a diversidade. Isso. A gente poder compor as diferenças de opinião. E o líder engavetar, se livrar daquele modelo antigo, que o líder tem que ter todas as respostas. Por exemplo, esse caso que você citou da empresa, que a liderança assumiu a vulnerabilidade de não se sentir confortável, é maravilhoso. Porque é isso, eu não tenho todas as respostas sobre a sua carreira. Eu posso dar os exemplos de como eu fiz e ajudar você nas suas reflexões, mas é você que vai fazer. E se desapegar dessa coisa de que o bacana é a pessoa querer morrer abraçada comigo, se a pessoa disse que quer ir para outra área, é um traidor, se a pessoa está ficando na área que está como técnico, é acomodado. A gente aceita assédios, nós falamos há pouco de assédio, no tema carreira, sob escolha, que nós não deveríamos mais tolerar. Nós não toleramos preconceito racial, nós não toleramos mais preconceito de gênero, mas nós toleramos preconceito contra a escolha. Eu não tenho interesse em crescer para a liderança. Acomodado, está perdendo a forma. Por que acomodado? Porque eu não quero ser chefe? Então, nós temos que avançar no que a gente chama de diversidade cognitiva para as escolhas de carreira. E a empresa que faz isso não perde o controle. Ela ganha engajamento. Porque ela toma decisões mais transparentes. E o indivíduo que, por exemplo, não tem mobilidade, que foi o exemplo que você deu, o camarada está na cidade que quer, foi, né, a questão, quer crescer e não tem o espaço na cidade que ele está. Ele também tem que compreender que a empresa não vai fazer ajeitograma para criar uma vaga para ele na cidade que ele quer. Então, ele talvez tenha que fazer um movimento lateral, agregar valor num projeto, para o desenho de vida dele naquela cidade funcionar. Sim, porque é isso, né? Porque se a empresa não é dele, né? Não tem o espaço organizacional. Então, como é que movimenta? Isso, então talvez eu esses dias estava numa empresa que veio exatamente, mas Rafael, eu quero ser protagonista, mas eu quero muito permanecer na cidade que eu estou e aqui não tem vaga. Eu disse, bom, você já tem a resposta. Ou você influencia localmente,
tomara que a empresa cresça e tenha necessidade, ou você vai rever a sua mobilidade, ou aguardar. Mas não cobre da empresa criar uma vaga porque você decidiu ficar na cidade. Não faz sentido. Mas não significa que a sua decisão não possa ser respeitada, com o ônus. Tá? O bônus é ele ficar na cidade que quer. Sim. Talvez o ônus é não ter um crescimento linear tão rápido. Vai ver e vai enxergar e tem que conviver com algumas pessoas que vão fazer, porque lá esse é um valor. Esse é um né? valor. E agora eu também acho que a empresa não tem que punir ele porque não Sim, tem mobilidade. exatamente. Se ele está fazendo um bom trabalho localmente, beleza. E é dialogando e construindo, porque um outro ponto que eu tenho visto muito nisso do assédio de carreira, como tu estava colocando, que é, às vezes as pessoas também, quando estão falando, principalmente nas gerações, é tu querer convencer para as pessoas que o teu modelo anterior, como era no passado, é o melhor. E quando tu entra nesse argumento, a conversa acabou. Essa é uma luta inglória. Nós estamos montando cada um nosso mosaico de escolhas. O repertório da narrativa do outro, né, é a teoria que se usa em carreira hoje, né, a partir das narrativas, a minha e aprender com narrativas, ajuda o outro. Mas eu não posso empurrar o meu modelo. Eu posso inspirar, posso sugerir, posso recomendar uma atividade exploratória. Vai lá e faz esse projeto para ver se você gosta. Será que faz sentido? Vai conversar com a área tal. Mas eu não posso achar que o meu modelo é único, porque isso não é verdade. Num mundo que a gente fala de diversidade, é muito perigoso, inclusive, o estereótipo geracional. Todo jovem quer crescer rápido e não tem paciência. Não sei. Tem alguns jovens que sim, que são ansiosos. Alguns têm síndrome de superioridade ilusória, acham que estão prontos para ser presidente da empresa, mas outros não. O menino de P100 não quer. Não quer. E na universidade a gente vê muito isso. Tem pessoas que ainda jovens que querem segurança. Isso. Mas, então eu, como líder, não posso julgar todos os jovens pela mesma régua e ficar rotulando, eles estão errados, eu estou certo. Não é inteligente isso. E usar um argumento. Teve uma vez que eu adoro esporte. E aí uma vez eu estava vendo um debate, quem é melhor, o Pelé ou o Neymar? E aí ficou um debate. E aí teve uma hora que eu estava ouvindo, eu digo, nossa, que debate bem sem fundamento. Achei que era o Pelé e o Maradona, não. Era o Pelé e o Neymar, assim, pegando no Brasil hoje, quem é melhor? O Neymar, agora, fazendo seus gols, que agora o Neymar até não tá fora, mas na época. E o Pelé. E eu disse assim, a época que o Pelé jogou era outro cenário, a bola era outra, tudo era outro. E o Neymar tipo agora, de estratégia, a marcação, a dinâmica de jogo, tudo. A realidade das pessoas que vivem. Então, tu fica comparando essas coisas que aí eu fico pensando assim, tá, mas esse diálogo vai levar aonde, né? Mas, Rafael, a gente tem que encerrar. O pessoal da produção já avisou, já Olha passou. só, mas passa voando o tempo aqui, já. Passa voando. Eu fico bem feliz com isso, né? Porque isso é estado de flow. Nós estamos totalmente em estado de flow aqui, né? É verdade, não vê o tempo passar. E é muito legal. Espero ter sido legal para o pessoal que está acompanhando também. Eu não tenho dúvida. E aí já fica aquele pedido, né? Sabe que agora eu estou aprendendo a fazer isso, né? Porque eu não sabia, meu mundo era outro. Então, estou aprendendo sobre esse mundo e estou me divertindo muito. Mas é ver com as pessoas que quem está vendo pela primeira vez, que com certeza tem muitas pessoas que no momento que a gente divulga que tu vai estar aqui, então, tem muitas pessoas que talvez não me conhecessem, então que as pessoas se inscrevam no canal, coloquem o sininho lá. A gente realmente tem convidado pessoas com experiência, pessoas que tenham essa base sustentável e pessoas que gostam do que fazem. Né? Para mim, isso é uma premissa. Sabe? Pessoas que realmente têm esse comprometimento, né, consigo. Se eu falo de autorresponsabilidade, então, essa é uma premissa importante de estar aqui. Então, assim, que você se inscreva e que compartilhe com o máximo de pessoas que estão tendo uma aula aqui. Né? Não, mas é verdade, né? É a tua autoridade. Esses dias perguntaram qual é o poder da influência. O que a gente precisa ter para ter influência? Uma das grandes, para mim, um dos grandes pilares da influência é realmente essa construção congruente e sustentável. Boa. Porque tu pode até não gostar um pouco da pessoa, mas é inegável que quando tu vê alguém está falando com propriedade. Né? E isso causa, né, uma influência. Então, que você possa estar compartilhando para mais pessoas, né, que no decorrer do programa também está passando aqui o QR Code do Instituto Colo de Mãe para você colaborar. E a gente tem que encerrar. E nesse momento de encerramento, eu quero te entregar um mimo. Opa, muito obrigado. Obrigado, querida. É uma bolachinha uma bolacha com especiarias. Personalizada aqui. E personalizada do Mendes. Olha que bonito. Um mimo afetivo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui de uma artista gaúcha. Mas eu, assim, dentro do ritual do nosso episódio, do podcast, do Mentes que Conectam, é alguma dica.
algum livro, alguma coisa, né, não só para as pessoas que estudam, mas assim, para alguém que está aí vivendo esse mundo, que quer ser protagonista, que quer crescer, uma dica, né, um conselho. Sabe que talvez o melhor conselho que eu possa dar, porque a gente falou de vários temas aqui, é a gente dedicar um tempo para pensar nesse assunto. Quando a gente fala do nosso método de conversas de carreira, a gente fala de 30 minutos a cada 30 dias. Eu até acho que poderia ser mais. Mas se quem está nos escutando pegar 30 minutos do seu mês, não estou nem falando da semana, para parar e organizar os seus temas de carreira. Se a pessoa está trabalhando numa empresa, por exemplo, que tem lá o famoso PDI, para lá todo mês e dá uma olhada como é que está o seu PDI. Mas se não tem o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, né, o famoso, já até meio cansado, mas eu acho importante o PDI, dedique tempo, 30 minutos no mínimo por mês, para organizar suas reflexões de carreira. A diferença do mundo do passado, do trabalho do século passado para esse, é que as coisas não surgem prontas, elas precisam ser construídas. E a construção da carreira depende desse protagonismo e de considerar o tema. Então, se vai ser revisitar um curso que eu vou fazer, um mentor que eu vou buscar, um assunto que eu acho que evoluiu na minha carreira, até para eu reconhecer os meus ganhos, ótimo, mas considere olhar para a sua carreira de maneira intencional, porque isso acelera muito a possibilidade da gente fazer coisas boas, bacanas e conseguir colocar o nosso propósito, colocar a nossa intencionalidade para o tema. Que espetáculo. E uma coisa que também, o podcast, que eu sou cheia de ideais, né? Eu sou uma idealista. Eu também tenho a gente precisa proteger os livros, as livrarias. Tem algum livro que tu acha que é bacana, que tu gosta? Tem tantos, né? Tem tantos. O livro de Life Design, que foi editado no Brasil recentemente, depois a gente pode colocar no link ali. Inclusive, tem um capítulo sobre os diálogos de carreira lá dentro. É um livro que foi editado por um conjunto de autores que falam de Life Design. É um livro muito bom. Eu acho que tem um material, quando a gente pensa de carreira, que eu acho muito interessante, que talvez seja um resumo do livro, que é um livro chamado Anticarreira, até, do Joseph Tepperman, que ele fala muito sobre Plano B, que é um livro que eu li, achei muito bacana. Depois eu até posso botar alguma sugestão ali para você ver, mas assim, de bate-pronto, eu diria Life Design, que é o livro que fala um pouco desse olhar de desenho de vida que a gente está falando agora. Talvez o Anticarreira, tem várias publicações de carreira. E eu acho que a gente também tem que olhar muito livros de gestão aplicados à carreira. Sabe, um que eu gosto muito, que não é novo, mas que eu acho super bacana, é o Execution, do Ram Charan. Execução. Quem já leu sabe, né? O livro do Ram Charan, ele e Larry Bossed, é um clássico. Ele fala muito de execução como arte de gestão, administração. Mas se você olhar aquela mesma temática aplicada pelo olhar da carreira, é perfeita. Planejamento, reflexão organizada, memória das coisas. Então, também, o Execution é uma literatura que eu gosto muito, porque ela conecta temas de gestão que nos faz pensar sobre carreira. Que espetáculo isso. Eu vou depois pegar contigo direitinho, né? Para a gente colocar ali. Para a gente colocar aqui, para facilitar para as pessoas que estão nos escutando, fica já na mão e realmente poder estar buscando se desenvolver, achar esse tempo na sua agenda, se colocar na agenda. Eu acho que é realmente a gente poder o eu do agora fazer pelo eu do futuro. Rafael, mais uma vez, obrigada pela tua gentileza, obrigada pelo teu tempo mesmo. Foi excelente, hein? Ficamos em flow aqui. Total. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, né? Pela energia, porque é uma energia, um tempo e uma dedicação, porque eu tenho certeza que esse conjunto assim, né, de conteúdos vai agregando valor, vai ajudando e fica um legado. Parabéns. É isso aí, a gente tem que deixar a nossa marca, isso né? Aí. Pessoal, não vou me estender muito, eu sempre me embromo para terminar, não quero fechar, mas obrigado pela companhia e até a próxima.